Meus amigos botafoguenses, o que eu vou falar pra vocês? Vocês estão ferrados. PSG e Atlético de Madrid pra vocês enfrentarem. Apenas 4 grupos, terão 2 europeus e vocês pegaram logo o europeu que foi campeão da Champions. Mas se vocês passarem pras oitavas saindo desse grupo, aí ninguém segura. Campeão mundial de clubes! Canal que chapa no teu peito, chapa no teu peito, tudo sobre o Mundial de Clubes. Sejam bem-vindos ao canal Mundial de Clubes do Peito, canal que chapa no teu peito, tudo sobre o Mundial de Clubes. Se inscreva no canal, deixa o seu like, compartilha com seus amigos, seus grupos de WhatsApp, dá like, velho, porque eu chapo no teu peito tudo de Mundial de Clube. Eu acompanho o Mundial de Clube há mais de 30 anos e nunca vi o Botafogo ganhar nenhum jogo no Mundial. Galera, meus amigos botafoguenses, isso é uma zoeira, mas vocês sabem que, a única participação no Mundial de vocês que foi no ano passado é um negócio pra se passar a régua e olhar pra frente nesse Super Mundial, né? Botafogo é um time histórico, galera. É um time mais do que centenário. Exportou vários jogadores pra seleção brasileira ao longo dos anos. Aquele Botafogo da década de 60, então, todo mundo sabe que bailava, né? Jairzinho, Newton Santos, Garrincha, meu irmão. Vocês exportaram futebol aí pro Brasil e pro mundo também, lembrando disso. Mas em termos de Libertadores e campeonatos internacionais, o Botafogo não tem uma história muito boa, né? Chegou na semifinal da Libertadores contra o Santos em 1963, mas aí, meu amigo, era o Santos de Pelé, né? Mesmo o Botafogo sendo um time muito bom, não aguentaram o Santos de Pelé, né? Botafogo retorna em 1973, chegou na semifinal de novo, e depois, meus amigos, eu só me lembro do Botafogo, antes de citar os dias de hoje, do Túlio Maravilha de 1995, né, meu amigo? Porque Túlio Maravilha, cara, quer você queira, quer não, jogou muito e tem mais de 1000 gols. Né, ganhando o Campeonato Brasileiro de 1995. Só pra gente dar e que citar já no vídeo da coleção de títulos do Botafogo, tem 21 títulos carioca, 3 campeonatos brasileiros, uma Copa Conmebol em 1993, não vou deixar de falar aqui, não é o nível da Libertadores, mas tinha a Copa Conmebol e uma Libertadores da América no ano passado. Por quê, né, galera? Porque chegou John Textor e companhia limitada, injetando dinheiro do Botafogo, e todo mundo sabe o que o Botafogo fez ano passado, meu amigo. De longe, o time que jogou o melhor futebol de 2024 na América Latina, não tenho dúvida nenhuma. O Botafogo ganha o Campeonato Brasileiro, elimina o Palmeiras, elimina o Peñarol da Libertadores e o Atlético Mineiro com 1 a menos, meu amigo. E isso 2 anos depois de já ter subido da Série B. Então, assim, tem que tirar o chapéu pro Botafogo, né? O Botafogo, com todo esse aparato financeiro, soube trazer os jogadores certos na hora certa. 2, eu falo assim, que fizeram grande diferença, na minha opinião, que é o Almada e o Luiz Henrique, que botaram mesmo os times debaixo do braço nessa Libertadores e foram. Só que todo mundo sabe que depois daquela vitória heróica na final da Libertadores contra o Atlético Mineiro, o Botafogo teve 4 dias para pegar um avião e enfrentar o Pachuca na Taça das Américas. E infelizmente não deu pro Botafogo. O técnico Arthur Jorge, ele olhou o Pachuca, né? Primeiro a gente pega o Pachuca. O Pachuca tá quase no final da tabela da clausura. Não é um time que deve incomodar. Pegou e entrou com o Botafogo misto, principalmente por conta, cara, porque 4 dias antes eles tinham jogado o seu último jogo, né? Mas aí, meus amigos, na primeira participação do Botafogo no Mundial, o Botafogo toma 3 a 0 do Pachuca com um show de Idriss, show de De Ossa. Randon, deu muito trabalho. Eu vou falar pra vocês, assim, foi muito triste, porque o Botafogo, com o elenco principal, tinha totais condições de ganhar do Pachuca. Tinha. Só que daí quis colocar o elenco titular no segundo tempo e daí já era tarde demais, e Botafogo, no seu primeiro Mundial, no modelo da nova Intercontinental, já chegou saindo pela porta do fundo. Infelizmente, foi uma vergonha, assim. Não vou falar que foi vergonha, porque hoje a gente sabe. Futebol brasileiro, futebol dos outros continentes, com exceção da Europa, a gente sabe que eles estão bem nivelados, né? Mas o futebol, meu amigo, que o Botafogo vinha apresentando, não tinha condição de parar ali. Era para bater o Al-Ahly e tentar efetuar um milagre, talvez, contra o Real Madrid, de Vini Júnior, Rodrigo e Mbappé. Botafogo fica com isso entalado na garganta. Alguns jogadores saíram, retorna esse ano, começou 2025 capengando mais aí, meu amigo, na Libertadores. Conseguiu se classificar para a segunda rodada num jogaço contra a Universidade do Chile e um grupo muito difícil, que era o grupo juntamente com o Estudiantes. No Campeonato Brasileiro ele tá em 6º, bateu o Santos recentemente, goleou o Internacional, meu amigo, só com bombeta de fora da área. Que jogo foi aquele? Por conta do seu título da Libertadores, ele foi o 4º brasileiro classificado para o Super Mundial. Para a infelicidade de vocês, meus amigos botafoguenses, vocês caíram no grupo da morte. Na minha opinião, não tenho dúvidas
que o grupo B é o grupo da morte. O grupo E, juntamente com PSG, Atlético de Madrid e Seattle Sounders, que vai jogar em casa. Tem esse fato aí, né? Vai jogar em casa. Botafogo abre contra o Seattle Sounders, pega o PSG na segunda rodada e na terceira rodada fecha com o Atlético de Madrid. Nossa, nossa, cara. Eu não queria estar na pele de vocês, não. Eu não queria estar na pele do Botafogo, não, galera. Na boa, assim. Não vou falar que é uma missão quase que impossível, porque não é. Mas mesmo na época em que ocorreu o sorteio, o PSG nem estava próximo de ser campeão da Champions. E agora, vocês têm o último campeão da Champions que jogou muito, que meteu 5 na Internazionale de Milão, que é um time super bombado, na minha opinião, também nesse Mundial. Um time que meteu 5 na final da Champions League para vocês enfrentarem. Nossa! Colocaram agora na transferência a mão no bolso, né, Botafogo? Vocês colocaram a mão no bolso e começaram a trazer alguns jogadores, né? E eu vou listar aqui pra vocês. O Botafogo traz o meio-campo do Vélez, que joga muito, mostrou muito na Libertadores, inclusive na Sul-Americana no passado, o Álvaro Montoro, o goleiro Christian Lor, do Independente Del Valle, mas pra mim a contratação de peso, sem sombra de dúvidas, é o Arthur Cabral, que veio do Benfica e que vai se apresentar diretamente nos Estados Unidos. Atacante e que, olha, eu vou falar pra vocês, com a escalação, com o time que tem o Botafogo, essa equipe que não foi totalmente desmontada no ano passado e que ainda possui bons jogadores, a gente vai já ver aqui, eu acredito que pode surpreender nesse Super Mundial. O Botafogo, ele não é um time, é de tradição e mundial, né? O único mundial que ele chegou, ele não conseguiu nem chegar na final, né? Ele tinha 2 jogos para chegar na final e já perdeu o primeiro. Mas isso não significa que o Botafogo é um time que possa ser competitivo nesse Mundial. Eu sempre falo que a tradição de um time, ele pode empurrar um time que às vezes ele é meia boca, porque existe o peso da camisa. O Botafogo tem peso de camisa, o Botafogo tem títulos internacionais de menor relevância, o Botafogo tem história, ficou muitos anos aí sem ganhar títulos, mas com esse elenco eu acredito que tem condições de dar um aperto. Primeiro jogo, Botafogo tem que ganhar do Seattle Sounders, meus amigos. Se vocês empatarem o primeiro jogo, já bota a mochilinha nas costas, o terninho, faz selfie e vai embora, meu amigo, dos Estados Unidos, porque daí já era. E vocês vão jogar na casa do Seattle. Mas o Seattle não tem time pra peitar vocês. Então, Botafogo, 3 pontos vocês têm que ganhar nesse jogo e eu acredito que seja totalmente passível. Segundo jogo, PSG. Eu queria saber qual que é a postura do Luiz Henrique agora, tendo acabado de ganhar a Champions League, né? Eu vi o Marquinhos dando uma entrevista falando que eles tiveram 2 dias de descanso e o terceiro dia falou, foco no Mundial. Só que, mais a gente tem o fator de que o PSG tá no final da temporada, imagina, final de temporada metendo 5. Mas eu acredito que o Luiz Henrique ele deva querer poupar alguns jogadores e às vezes não jogar com o time massa. Só que a gente tem que se lembrar que o PSG vai ter vindo do jogo contra o Atlético de Madrid e a vitória não é certa. Então, se esse primeiro jogo entre PSG e Atlético de Madrid terminar empatado, aí Botafogo. Bota 10 caras lá no fundo e contra-ataque, porque vai ser um bombardeio, cara. Coitado do John, meu amigo. Coitado do John. Barbosa vai tirar 20 bolas daquela área. Vai ser um jogo complicadíssimo. Complicadíssimo. E aí fecha com o Atlético de Madrid, que se tiver jogando o que tá jogando, vai ser outro clube, minha opinião, tem grandes chances de passar. O mundo ideal pro Botafogo é ganha o primeiro e empata o segundo jogo. Vou falar empata o terceiro, mas daí talvez não deixe de resultado. Vai ficar bem embaçado esse grupo, mas vai ter que ganhar do Atlético de Madrid para ficar tranquilo. Só que eu acredito que pode acontecer, vamos chamar assim de milagre com o Botafogo. Não vou ainda chamar de milagre, porque tudo pode acontecer nesse Mundial e os clubes europeus podem entrar um pouquinho de salto alto, podem olhar pro Botafogo e falar, pô, perdeu pro Pachuca no passado. Cuidado, viu, PSG e Atlético de Madrid? Cuidado. Os clubes estão em fim de temporada, clima quente e tem o fator Copa do Mundo que eu já citei aqui em outros episódios, tá? Né? A formação que o Botafogo normalmente usa, ele usa também um 4-2-3-1. E a formação especialmente contra a Universidade do Chile que o Botafogo utilizou, eu acredito que seja a base pro time que deva ser titular, tá? E se você é botafoguense e está me assistindo, você me corrija aqui. Eu gostei muito dessa formação, apesar de vocês só terem ganhado de 1-0. Eu achei que essa formação é uma formação muito boa. E botando o Arthur Cabral aí no meio, botando talvez esse meio campo aí do Vélez, talvez para dar um gás, eu acredito que tenha muita chance, né? Com o goleiro John, zagueiro central Barbosa e Jair, Alex Telles esquerda, Vitinho na direita como lateral,
Gregory e Marlon Freitas como volante, Savarino, que joga, cara, que joga bola esse Savarino, né, meu irmão? Puta merda, faltou uma almada ali, hein? Savarino, Arthur na direita, Cuiabano na esquerda e Igor Jesus de centroavante. Talvez, né, Igor Jesus jogando um pouco mais recuado e Arthur Cabral compondo mais à frente, sacando talvez Cuiabano, jogando Savarino um pouco para a esquerda, deixando ele mais fluido. Eu acho que o Botafogo vai ficar com um time bem agressivo, um time bom. Mas vocês estão num grupo, cara, que assim, se vocês passarem para as oitavas, meus amigos, a galera aqui no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, a hora que vocês chegaram no aeroporto, já tem que receber vocês como se estivessem ganhando a Libertadores. Porque, na boa, embaçado que vai ser o jogo de vocês. É óbvio. Nós brasileiros, eu vou torcer muito para vocês, Botafogo. Eu vou torcer muito pro Botafogo passar. Principalmente tentar arrancar o empate do PSG seria, tipo assim, como se fosse uma conquista de título. Principalmente pro europeu baixar um pouquinho a bola dele, né? Mas é difícil, galera. Você tem Atlético de Madrid do outro lado também, né? Ganhem o primeiro jogo. Joguem a pressão pros outros clubes. Ganha o primeiro jogo e torce por empate entre Atlético de Madrid e PSG. Que daí, com esse time, com as novas contratações, eu não sei se ainda vocês vão conseguir contratar mais alguém nessa janela, eu acredito que é um time que dá pra brigar. Dá pra brigar. Não é impossível, tá? Mas dos brasileiros, com certeza vocês se ferraram. Agora, se o Botafogo passa para as oitavas de final, meus amigos, o Palmeiras classifica em primeiro e provavelmente ele classifica em segundo, aí vai dar um Botafogo e Palmeiras. E se ele passar... E se o Botafogo vem do grupo com PSG Atlético de Madrid... aí, cara... Aí ferrou, cara, porque a moral dos caras vai estar lá em cima e aí vai ser bem difícil de segurar, viu, Palmeiras, se pegar o Botafogo. Se Palmeiras classifica em segundo, aí vai ter provavelmente uma morte súbita aí contra o PSG ou contra o Atlético de Madrid, caso o Botafogo passe em segundo. Então eu falo assim, se Botafogo é o que mais se ferrou. Mas sabe aquela represa? Você tem a água na represa ali, ó, forçando, é o grupo do Botafogo, cara. É treta. Mas se romper a barreira, meus amigos, e vocês passarem para as oitavas, já era. Eu acho que chega numa semifinal, quartas semifinal, porque daí vai embora. Porque daí, meu amigo, vocês falam assim, mano, de Atlético de Madrid e PSG no meu grupo, o que é esses próximos times que vão vir? A gente tem condição de ganhar isso daí, entendeu? E daí pode ser um dos grandes times que podem surpreender, principalmente porque o futebol do Botafogo é um futebol pra frente, velho. É um futebol pra frente. Eu gosto de ver o Botafogo, principalmente a versão de 2024, agora a versão de 2025 um pouco diferente, mas é um futebol que eu acho que tem totais condições de surpreender. Agora é o momento de dar nota, né, do Botafogo, um fraco, 2 regular, 3 forte, 4 super bombado. Passou na Libertadores num grupo difícil contra Estudiantes e contra a Universidade do Chile. Tá em sexto no Campeonato Brasileiro. Desempenho do Mundial no passado não foi muito bom, levando-se em consideração que estava com um time misto e depois deu uma ajustada, mas Pachuca é um bom time. Eu diria que o Botafogo é um time forte, principalmente por conta dessas contratações, mas só que tá ferrado porque tá no grupo com 2 super bombados, né? E o vídeo, a minha sugestão, infelizmente, como o Botafogo não ganhou nenhum jogo no Mundial, né? Eu vou botar como sugestão do nosso vídeo aqui embaixo, Botafogo contra Atlético Mineiro, vitória histórica na Libertadores do ano passado. Botafogo, campeão desde 1910. Vamos pra cima. O Brasil inteiro vai estar torcendo pra vocês não tenham dúvidas disso. Dá like, meu amigo, comenta aqui o que você acha, inscreve no nosso canal, deixa o seu like, compartilha com seus amigos nos seus grupos de WhatsApp, porque eu chapo no teu peito tudo de Mundial de Clube e nós já estamos na segunda-feira e faltam 6 dias para o Super Mundial. Até a próxima!